Beleza. Essa chamada está começando a ser gravada agora, tá, pessoal? Novamente, bem-vindos à turma de Microcontroladores 1. Para quem não me conhece, eu sou o Douglas Campologara, eu vou ser o professor de vocês nessa disciplina, mas também eu sou o coordenador do curso de Eletrônica Industrial, tá? Primeira coisa que eu gostaria de começar apresentando para vocês na disciplina de microcontroladores é o nosso plano de ensino. E aqui eu vou ressaltar um ponto para vocês, tá? Todos os professores são obrigados a fornecer um plano de ensino, tá? É exigência da UFSM. Se eles não fornecerem, cobrem. Tá? Provavelmente não for, às vezes o professor está ocupado, às vezes não esquece. Mas peçam para ele o plano de ensino. Ele tem até um mês depois do início da disciplina para postar no Moodle ou no próprio portal mesmo. Que agora o portal ele tem uma caixa específica para plano de ensino ali. Eu vou mostrar o da disciplina de microcontroladores, que foi submetido à análise e ainda vai ser passado pelo colegiado, mas eu acho que já está disponível no portal do aluno de vocês. Alguém me confirma se vocês já conseguem checar ali? Deem uma olhadinha ali. O plano de ensino, sim. Ele está como provisório, né? Deixa eu ver aqui. Aonde que diz que tá como provisório? Que eu não encontrei. Para mim, diz. Pra mim não apareceu a questão de provisório do. Apareceu só plano de ensino? Aham. Então tá bom. Só para saber mesmo como é que é a visão de vocês aí no portal, que eu não tenho essa visão. Tá? Eu vou apresentar aqui para vocês, então, o plano de ensino. Vou colocar aqui em uma guia. Eu vou partir ali do Moodle, tá, gente? Eu acredito que todos vocês já estejam no Moodle. Eu estou fazendo exportação de turma para o Moodle todo dia, né? Caso tenha alguma nova matrícula. E como é que vai funcionar aqui a nossa aula? Aqui logo no início, ó, gente, tem um link para o grupo de WhatsApp da disciplina, caso algum aluno ainda esteja fora, que eu acredito que não. E a sala do Google Meet para os encontros síncronos. Eu espero que essa sala não expire. Ano passado aconteceu da sala expirar. Deixa eu ver aqui. Tá. Então, aqui, vamos clicar aqui no plano de ensino e vamos verificar o que vai ser tratado na disciplina. Tá. A ideia da disciplina, gente, de microcontroladores 1 é você projetar algum sistema que faça o uso de um microcontrolador e dos periféricos dele. Ponto. É isso. A escolha do microcontrolador é facultativa. Tá? Nos semestres passados, a gente estava trabalhando com um microcontrolador chamado TIVA, da Texas Instruments. Ele é um microcontrolador muito potente, é um microcontrolador que se encaixou muito bem nas aplicações de eletrônica industrial, porque ele é muito rápido, ele faz cálculo de ponto flutuante. Para quem não sabe o que é ponto flutuante, é cálculo com vírgula. Ele faz muito bem isso. E para quem trabalha com controle de conversores de energia elétrica, isso é fundamental. Tá? Mas ele é um microcontrolador, como é que eu posso dizer, que você tem que programar até os detalhes dele. Muito detalhe. Então, eu notava que, às vezes, os alunos ficavam mais detidos nesses detalhes do que na programação em si. E aí acabava perdendo um pouco o foco da disciplina, acabava sendo uma disciplina muito maçante de trabalhar, e os alunos até saíam programando, mas não saíam programando tanto que eu gostaria que eles saíssem. Um outro problema que tinha com o TIVA é que ele não tem uma plataforma para simulação.
vocês teriam que comprar a plaquinha de desenvolvimento do TIVA, que é uma placa de tecnologia de ponta, então ela é um pouco difícil de encontrar aqui no Brasil, e geralmente o pessoal tinha que importar. Alguns colegas tiveram problemas com importação, tiveram que pagar taxas a mais. Então, devido a essas questões, esse semestre, principalmente pela questão da não presencialidade das atividades remotas, vamos trabalhar com a plataforma Arduino. É uma plataforma simulável, é uma plataforma que funciona em qualquer computador, Mac, Windows, Linux, e é barata. Vocês conseguem comprar uma placa do Arduino, caso queiram, não é necessário, mas caso queiram, vocês conseguem comprar uma placa do Arduino por menos de R$100, com um kit com resistores, LEDs, programador, enfim, com tudo que vocês precisam para começar a trabalhar com ele. Além do que, o material do Arduino, ele está todo disponível em português. Existem vídeos, existem tutoriais. Na Wish tá 20 pila. Mas aí tu vai receber ela só em 2021, né? Meio complicado. Aí... Até me perdi aqui no que tava falando. Ah, sim. Tem muito tutorial, tem muito vídeo explicando de como trabalhar com o Arduino. Então, qualquer dúvida que vocês tenham com o Arduino, com certeza, gente, alguém antes já teve essa dúvida. E aí vocês digitam no Google, vocês digitam no YouTube, vai ter alguém ensinando para vocês como trabalhar com isso, tá? Então, não tem mais a barreira da língua, como tinha no TIVA, que o TIVA, a maioria dos materiais era em inglês. Existem vídeos muito didáticos explicando ele, é um controlador barato, e vocês conseguem simular ele no computador caso não queiram comprar. Então, acabou sendo a ferramenta perfeita para a gente trabalhar aqui na disciplina de microcontroladores 1. Okay? Continuando aqui a explicação do nosso plano de ensino, além aqui, é claro, do programa da disciplina, nós temos aqui no nosso plano de ensino a metodologia de trabalho que nós vamos ter durante esse semestre. Quem já fez cadeira comigo semestre passado, 2020, sabe que eu adotei uma metodologia mista de encontros assíncronos e encontros síncronos. O que seria o assíncrono? Eu posto no dia da aula, ou até mesmo antes, o roteiro de estudo da semana. Tá? Nesse roteiro de estudo, eu vou dizer o que eu gostaria que vocês lessem no material, que vocês lessem na bibliografia. E eu também vou postar nesse material vídeos que eu acho interessante e os exercícios para vocês trabalharem. Tá? E aí, no dia de hoje, toda quinta-feira, às 10h30, nós vamos ter o nosso encontro síncrono, o qual é gravado e vai ser disponibilizado depois no Moodle. E nesse encontro nós vamos tirar dúvidas. Nós vamos conversar sobre o conteúdo. Se vocês quiserem, eu posso explanar ou eu posso explicar para vocês alguma parte que não ficou muito clara. Tá? Mas a intenção não é ser a aula da semana. A intenção é ela ser um encontro em que a gente vai trocar ideias. Tá? Então, o estudo de vocês é fundamental. E vocês vão ter horário na semana para fazer isso. Vocês vão ter 3 horas por semana, no mínimo, já reservadas para vocês estudarem conteúdo. Ok? Eu conversei com vários colegas de vocês, pedi feedback do semestre passado, e todos eles me apontaram que essa seria uma solução, a melhor solução, digamos assim, porque o melhor mesmo seria o presencial. Mas seria a melhor solução do que a gente tem disponível, porque eu consigo dar tempo para vocês estudarem, e ainda a gente vai ter esses encontros para trocar essas ideias. Tá? O cronograma da disciplina, eu coloco quando que vão acontecer esses encontros síncronos, quando que vão ser realizados testes e provas, e quando que vai ser realizado o exame. Tá tudo certinho aqui, gente. Que nem, por exemplo, hoje é o dia 20/5, nós vamos ter um encontro em que vamos falar sobre os conceitos básicos de um microcontrolador e a programação desse microcontrolador, tá? Que é um material que já está disponível para você. Semana que vem, vamos continuar com a programação de um microcontrolador, só que parte 2. Okay? A disciplina, gente, eu vou avaliar ela através de teste e prova. Teste e prova. Tá? Como é que isso vai funcionar? Vou abrir para vocês o teste ou a prova no Moodle
Eles geralmente vão acontecer na terça-feira, porque é o dia que vocês mais têm tempo, vocês têm 3 horas para fazer isso. O teste, gente, eu não vou reservar uma aula inteira para a gente fazer uma revisão do teste. Tá? Por exemplo, se o teste acontecer na terça-feira, quinta-feira eu vou iniciar conteúdo novo. Posso fazer uma pequena revisão do teste? Posso fazer uma pequena revisão, mas a ideia não é essa. A ideia é que a gente já comece esse conteúdo novo, porque senão a gente não consegue vencer. A prova não. A prova, como ela vale mais, a prova vale 70% da nota de vocês, uma semana antes da prova, vai ter uma semana só de exercícios. E uma semana, na quinta-feira, após a prova é terça, na quinta-feira, após prova, vai ser uma aula inteira que a gente vai tratar de revisão da prova, verificar o que vocês erraram e tentar melhorar. Tá? A prova engloba o que caiu no teste e o conteúdo novo. Ok? E assim vai seguir também para essa segunda parte de avaliação, teste e prova. Alguma dúvida aqui, pessoal, com relação à avaliação? Da minha parte, não. Tranquilo, então. Da minha parte também não. Tá bem especificado aqui, ó, os critérios de avaliação. Tá? A primeira nota composta por teste, que vai valer 30%, e a prova 70%, e a segunda nota também. As atividades práticas da disciplina, que essa é uma disciplina muito prática, elas podem ser realizadas de forma virtual. Nós vamos usar o programa online Tinkercad para fazer isso. É um programa que a gente não só simula Arduino, como a gente consegue programar em blocos, como a gente consegue programar em C, como a gente consegue colocar resistor, LED, sensor de temperatura, sensor de umidade, sensor de gás. Toda a parafernália de periféricos e componentes eletrônicos está disponível ali no Tinkercad. E é uma solução muito completa para a gente conseguir fazer essas simulações. Tá? Se vocês quiserem adquirir a placa Arduino de vocês e começar a programar em casa, perfeito. Tá? O Arduino é uma plataforma que não foi pensada para ser feita apenas por profissionais da área de eletrônica, mas é uma plataforma que foi pensada para ser trabalhada com artistas, com designers, com gente que não entende de programação, com gente que vai pegar a placa, conectar na USB do computador, baixar um código pronto na internet e seguir as guias de montagem e ver como é que funciona. Tá? Então, a ideia do Arduino, gente, é que, primeiro, nós montamos e vemos aquilo ali funcionando, o LED piscando, o motor movimentando, e depois a gente passa para o entendimento. Tá? Esse é o legal dessa plataforma. Aqui, informações complementares do plano de ensino. Eu especifiquei que os encontros vão ser através do programa Google Meet, com link disponibilizado através do Moodle e do grupo do WhatsApp, que foi o que a gente fez. E quem não puder acompanhar o encontro síncrono, ele está sendo gravado e vai ser disponibilizado depois no Moodle. Tá? Bom, com relação ao plano de ensino, é isso. Ele está disponível no Moodle e ele está disponível no portal de vocês. Okay? Beleza. O que mais que eu tenho para comentar agora? Certo. Eu acho que tá. Vamos começar falando um pouco sobre as possibilidades que a gente tem com o nosso microcontrolador, mas antes eu vou iniciar falando do material que está disponível para você. Deixa eu só fechar aqui e... beleza, eu fechei o mundo.
Hum. Por que quando a gente precisa que ele funcione, ele buga? Ok. Tá todo mundo enxergando aqui, pessoal? Sim. Então, fechou. Bom, gente, esse material agora para microcontroladores 1 é um material que, claro, eu vou pegar a experiência que eu tive ali com as turmas de TIVA, né? Mas ele é um material que está fortemente alicerçado nas bibliografias que nós temos na biblioteca, os e-books que nós temos na biblioteca, e em vídeos que eu acho didáticos, tá? A minha ideia aqui não é como das outras vezes, eu escrever o material com as minhas palavras, mas a ideia aqui é eu fornecer para vocês uma bibliografia de qualidade, disponível online para vocês acessarem, então vocês não precisam ir lá tirar livro, até porque não tem como, e tentar tornar a atualização desse material a mais dinâmica possível. Porque fazendo um roteiro de estudo dessa forma, como eu estou fazendo, eu consigo ser direto com vocês, eu consigo fazer uma atualização de material muito rápida, e eu acho que fica melhor para vocês também lerem. Se vocês não quiserem ler o livro inteiro, se vocês não quiserem ler todo o capítulo, vocês podem ler uma parte e tentar entender aquilo que eu digo para vocês que eu gostaria que vocês entendessem. Por exemplo, aqui, ó, nessa parte de roteiro dos conceitos básicos, a ideia que o plano de ensino pede é que vocês entendam o que é uma CPU, o que é uma memória, o que é um barramento de endereço, o que é um barramento de controle, tá? O que é um microcontrolador. Quando que começaram a surgir os microcontroladores? Tá? Quem são eles? O que é uma arquitetura RISC? O que é uma arquitetura CISC? Não que vocês precisem, gente, entender as minúcias de cada uma dessas coisas aqui. Vocês não precisam entender essas minúcias. Mas vocês precisam ter esses conceitos em mente, porque vez que outra a gente vai falar sobre eles. O microcontrolador do Arduino, que é um Atmega 328, trabalha com arquitetura RISC. Aí tu já vai associar a arquitetura RISC com processador ARM, com processador ATE, que inclusive estão sendo utilizados hoje em dia. Já a arquitetura CISC é uma arquitetura um pouco mais complexa, que é utilizada por processadores Intel, por processadores AMD, que são processadores de grande porte, entende? E aí vocês vão conseguindo se ambientar nesse mundo dos processadores e dos microcontroladores. Tá? É essa a intenção. Você tem que saber o que é uma memória ROM, o que é uma memória RAM, o que é um armazenamento de longa duração. É isso que eu quero. E é isso que a gente aborda nessa parte de roteiro dos conceitos básicos. Okay? Já nessa parte aqui de roteiro de programação de um microcontrolador, a ideia é que vocês se ambientassem com as ferramentas de programação e com as ferramentas de simulação. Então a gente começa pelo Tinkercad, que é a nossa ferramenta online, em que a gente vai botar o Arduino, nossos componentes eletrônicos, o código e fazer ele funcionar. Depois eu explico como que funciona o ambiente de programação mesmo do Arduino, o programa, que a gente vai abrir no computador e programar o Arduino físico. Explico aqui como é que funciona a estrutura do Sketch, que nada mais é que o programa em Arduino. Por que eles chamam de Sketch? Porque o pessoal gosta de dar nome diferente. Tá? Bem dizer sempre isso. E
Também, por última parte ali, eu demonstro alguns exemplos de código que vocês podem simplesmente copiar e colar na interface do Arduino de vocês. E alguns exercícios para vocês entenderem se vocês estão seguindo mais ou menos a linha que eu gostaria que vocês seguissem no estudo. Tá? Pergunto, o que vocês acharam? Tá bom? Tem que ser diferente? O que vocês me dizem? Tá bom. Credo, eu passei horas fazendo isso, ela me fala só, tá bom. Ficou muito bom, Douglas, tu é top. Eu achei bem legal também, tem tudo que tu fala, tem as referências e são bem didáticos também. Eu acho que também Dei uma olhada em tá... todos ali. Essa é a ideia, tá, gente? Então, se vocês acharem que precisa de mais explicação ou os materiais estão muito complexos, deem um feedback que eu vou ajustando. Na verdade, esse material é o resultado de feedback de vocês. Desde lá, de Sistemas Digitais 1, em 2021, que a gente começou a fazer esses materiais online, vocês vêm me dando, professor, quem sabe botar mais exercícios, quem sabe colocar a explicação de como fazer isso, de como fazer aquilo, um tutorial em vídeo, E aí eu fui incrementando essas sugestões de vocês, tá? Então, isso é um conhecimento que vocês me passaram sobre como vocês aprendem o conteúdo, ok? E, claro, dá para sempre ir aperfeiçoando, nenhuma turma é igual a outra turma. Okay? Só vale feedback negativo. Só vale feedback negativo. O pessoal não vai entender essa brincadeira. Nossa, é só a gente. Tem uma camiseta... tem uma camiseta, gente, chamar que só quem é meio baba verde, né, usa, que tem um circuito de controle, eu acho, e está escrito Only Negative Feedback, ou somente feedback negativo. É uma piada dúbia, porque quando tu estuda controle, para um sistema de controle funcionar, a gente diz que ele só pode operar com feedback negativo. E é isso, engraçado. Agora que eu entendi. E é isso a graça da piada. Nossa, que horror. É que nem quando tá aprendendo sistemas digitais, quando as pessoas estão aprendendo sistema binário. Aí tem aquela camiseta que diz só existem 0 tipo de pessoas no mundo. As que entendem binário e as que não entendem. Quem não entende binário vai olhar, existem 10 tipos de pessoas. Quem entende binário sabe que 0 em binário é... Pra quem é velho, aí tinha uma comunidade no Orkut que dizia isso. Tinha uma comunidade no Orkut? Tinha. Meu Deus. Socorro, gente. Meu Deus, que horror. Tá. Eu era de comunidade no Orkut. E com relação ao material? Eu vou ouvir de vocês. Tem alguma dúvida? Tem alguma curiosidade que vocês queiram saber? Podemos começar ali na parte de conceitos básicos aqui, se vocês quiserem, sobre microcontrolador. Ou o que vocês gostariam que eu explicasse um pouquinho melhor para vocês? Podemos começar. Acho. Tá bom, pra começar com conceitos básicos, tá legal, eu acho. Uhum. Pra mim. Uma questão interessante que eu estava estudando aqui é... não. Peraí. Quando eu clico no link, ele não abre um novo navegador, ele abre na mesma aba. Deixa eu acessar aqui o sistema da biblioteca. .br. Se clicar com o botão direito ali, tem a opção de abrir em uma nova guia também. Sim. Eu vou fazer isso, mas antes eu vou me logar. Não estou logado nesse navegador aqui. Tá. Vou em e-books. Minha biblioteca. Cara, nunca vi um troço tão morrinha pra funcionar como isso. Te loga, aí tu volta, atualiza e... Ele não está muito bem integrado com o sistema da biblioteca ainda. Mas eu gostei do software como um todo, entende?
Aqui tem todos os livros que eu já tive que abrir aqui, ó, para fazer as aulas. E o legal é que tá tudo online, tudo com as minhas anotações, entende? Bom, agora sim vai dar para abrir aqui o link do estudo. Agora vai dar. Feito. Isso aí. Gente, esse livro aqui, ó. Deixa eu ver ele carregar primeiro. Não sei se é só pra mim que tá aparecendo o roteiro de estudos aqui. Ah, deixa eu ver. Ah, tá. Realmente está. Muito obrigado. Esse livro aqui, ó, gente, Programação de Sistemas Embarcados, é muito completo. Ele explica muitos detalhes de microcontroladores e ele não necessariamente se apega só a um, tá? A nossa bibliografia básica que está no programa da disciplina, ela é muito voltada para PIC, porque na época o PIC era o microcontrolador mais amigável para se programar. Tá? Ele ainda é considerado amigável, só que hoje em dia não tem como comparar ele com o Arduino. A comunidade do Arduino tornou a programação dele algo muito alto nível, muito mais fácil de tu entender, muito mais fácil de explicar também. Tá? Então, esses livros genéricos aqui, que falam do microcontrolador de uma forma genérica, são muito bons para a gente entender um pouco da história dos sistemas processados, microprocessados. Ele fala aqui que o primeiro processador desenvolvido foi o 4004, ele tinha apenas 4 bits no seu sistema, depois se passou para o processador 8008. Tá? Mas o que é um processador em si? Lembram daquilo que vocês estudaram lá em sistemas digitais? Circuitos aritméticos somadores, circuitos aritméticos subtratores. Depois, lá em sistemas digitais 2, flip-flop, circuitos armazenadores, circuitos contadores. Tudo isso, gente, é integrado em um sistema que ele consegue controlar a si mesmo. Tá? Deixa eu só deixar o chat aqui aberto. O nome do livro, Luana, é Programação de Sistemas Embarcados. Deixa eu ir na capa dele aqui para ficar claro. É um livro que está no link ali. Programação de Sistemas Embarcados, desenvolvendo software para microcontroladores em linguagem C. Tá. Voltando aqui ao nosso link. Ele faz toda essa explicação histórica que eu sou um pouco... eu gosto muito de saber história da tecnologia, enfim. Então, eu gosto bastante de entender da onde que veio toda essa... da onde que começaram os processadores. Mas, basicamente, gente, o processador ele é um sistema muito organizado, regido por um clock, o qual define, digamos, a sincronia das atividades. Existe uma ULA, que é a unidade lógica aritmética. O que essa unidade faz? É basicamente o seguinte: somar 2 valores, comparar 2 valores, mover um valor para a memória, puxar um valor de volta da memória, ativar um periférico, ler o que esse periférico te diz. E é isso. Só que como ele faz isso de uma forma organizada, tu consegue fazer com que operações mais complexas consigam ser feitas. Tá? Todo esse regimento de instruções, claro, tem uma estrutura mínima. E é essa estrutura mínima que é descrita nessa parte aqui do livro. Deixa eu só diminuir um pouquinho aqui,
da... Não tem, não zoom out. Ele explica sobre a unidade de processamento, que é a unidade que basicamente vai pegar esses dados e vai fazer o processamento delas, vai fazer a comparação, vai alimentar a memória, vai retirar da memória. Ele fala também aqui sobre os diferentes tipos de arquitetura. Existe, por exemplo, a arquitetura de von Neumann, que é uma arquitetura em que você tem a memória do programa, que é as tarefas que o processador tem que fazer, e a memória de dados, que são as variáveis que tu armazena, tudo na mesma memória. Já, por outro lado, existe a arquitetura de Harvard, em que a memória de dados e a memória de programa são memórias diferentes, tá? Justamente para evitar, às vezes, problemas de sorvetilha, ou até mesmo para facilitar, para ser um caminho mais rápido para você acessar, okay? As memórias. As duas ainda hoje existem. As duas você vê microcontroladores usando. Por exemplo, o Arduino, ele usa uma arquitetura do tipo Harvard, em que ele separa a memória de programa da memória de dados. Eu tenho que me preocupar com isso, utilizando linguagem C? O que vocês acham? Quando vocês fizeram lá algoritmos de programação, quando vocês fizeram linguagem de programação ali, alguma vez vocês já tiveram que se preocupar onde estava a memória de dados e onde estava a memória de programa? Vocês não tinham essa preocupação, gente. Porque o compilador, ele vai fazer esse processo para vocês. O compilador em C, ele automaticamente vai organizar o código de vocês para que vocês não tenham que se preocupar com isso. Quando que vocês teriam que se preocupar com isso? Se vocês programassem em Assembly. Alguém aqui já programou em Assembly? Graças a Deus, não. Aí eu vi um pouquinho, mas não, nada muito aprofundado. Graças a Deus. Graças a Deus. Gente, Assembly é a linguagem da máquina traduzida em alguns operadores pequenininhos. Por exemplo, se tu quer fazer a soma de dois números, tem a função ADD. Se tu quiser multiplicar, tem a função mul. E essas funções, elas podem mudar de processador para processador. Tá? Então, cada processador tem o seu conjunto de instruções. Processadores do tipo CISC, por exemplo, tem um conjunto de instruções muito mais amplo, muito mais complexos. E, por exemplo, uma instrução pode pegar o dado da memória, pegar outro dado da memória, já fazer a soma dos dois e colocar na pilha de volta. Já processadores da arquitetura RISC, que são Reduced Set Instructions, inclusive é o que a gente tem no nosso controlador Arduino, as instruções deles elas são mais curtinhas. Pega na memória, agora tu faz a soma. Tá? Se cogitava no início, gente, que tu tendo instruções mais complexas, tu conseguiria otimizar a performance do processador, porque o programador tinha que escrever menos linhas de código em Assembly. Tinha-se essa ideia. Hoje em dia, com o advento dos compiladores, hoje em dia, com a otimização dessas funções, está se caindo por terra esse argumento. Quer dizer que os processadores CISC vão deixar de existir? De forma nenhuma. Eles estão aí, eles dominam o mercado. Meu Deus, a AMD Ryzen, por exemplo. Mas processadores de arquitetura RISC, como, por exemplo, os ARM, que integram o chip do celular de vocês, que fazem parte do núcleo de processamento dos iPhones, porque apesar da Apple desenvolver os próprios chips, o núcleo delas é ARM. O TIVA, antigamente, ele tem um núcleo ARM também. O Arduino, ele não tem um núcleo ARM, mas o processador dele é do tipo RISC. Tá? Então, antigamente se programava em Assembly, que é essa linguagem de máquina direta. É difícil de programar em Assembly? É bem difícil. É muito complicado. Você tem que ter um conhecimento profundo sobre como que funciona o processador que você vai trabalhar. Mudou o processador, tu até pode usar a mesma lógica, mas você vai ter que pesquisar as funções dele novamente. Tá?
E isso acabava fazendo com que o desenvolvimento de código fosse mais extenso, difícil e custoso. Nisso entraram as linguagens de alto nível, C, C++, C Sharp, Python, que resolveram esses problemas, fazendo com que o entendimento da linguagem de máquina fosse algo mais compreensível e que o programador não tivesse que se preocupar mais com essas linhas ou com esses detalhes do funcionamento do microcontrolador. Mas por que a gente tem que saber disso? Por que a gente tem que estudar se o processador ele tem uma arquitetura Harvard von Neumann? Um, pelo fato que é interessante. O outro, porque, às vezes, pessoal, nós vamos precisar utilizar instruções de baixo nível, em casos específicos. Às vezes, nós vamos ter que saber o que é o... deu um problema no stack pointer, que é o ponteiro de pilha. Tá, mas o que é isso? Ah, não, mas espera aí, a gente já viu isso lá no começo. Então, vocês vão ter essa sensação de que vocês já ouviram falar dessas arquiteturas, que vocês já ouviram falar o que é um barramento de dados, o que é um barramento de endereços, o que é um barramento de controle. Então, é essa ideia que eu quero que vocês peguem com esses conceitos básicos aqui. O que é um contador de programa, o que é um ponteiro de pilha. Tá? Mais que é interessante dizer dessa parte. Como explicação geral, era isso, gente. Alguma dúvida, algum questionamento, alguma coisa que vocês queiram acrescentar? Hã? Pra mim tá tranquilo. Tá. Certo. Eu vou só pegar uma água ali, gente, e aí eu já retorno aqui, só um momentinho. Beleza. O que ele falou em 10 minutos, a gente viu no semestre inteiro, de maneira bagunçada. Eita, louco. Com quem? Segredo, não podemos contar. Primeiro foi o Douglas com Kiva, depois o Saul com Pique. Daí tá tudo bagunçado, agora é Arduino. Tudo loucão, meu. Cara, como é que era o nome daquela disciplina? Era organização de computadores, né? Nem me fala. Não me fala. Deu. Essa mesmo. Acabou. Chega. Não vamos estragar. Ai, cara. Eu não tinha entendido, desculpa. Meu. Eu aprendi bem naquele semestre. Me deu uma depressão aqui já, tu tá sim, louco. todo mundo aprendeu. Vocês não tiveram com o Matheus? Não, foi com a Henk. Quem dera. Eita, louco. Como é que era o apelido mesmo? Não. Na época... É segredo, Pedro. Segredo. É segredo. Cara, faz tanto tempo que eu nem lembro mais dessa desgraça, velho. Cara, eu realmente não consegui. Fiquei todo perdido naquele semestre lá. E vocês foi com o Matheus? Não sei se é com o Foi bem Jonathan. tranquilo. O Matheus acho que era mais de boa, né? Depois de todas as reclamações que a gente fez, né? Bom, isso aula ficar gravado, não se esqueçam, a gente me... Organização de computadores, eu acho que foi com o Jonathan, eu acho. Nós já tinha... Cara, com nós foi muito confuso, velho. Foi muito confuso. A gente teve que reclamar bastante. Pare de falar mal do Douglas. Chegou o chefe. Chegou até o Rio. Olha, eu só não digo o que eu normalmente diria em sala de aula, porque tá sendo gravado, tá? Exatamente. Tá tudo bem. Pior que eu acho que ele escutou tudo, né? Porque ele ficou com o fone. Não, pior que eu não escutei. Não, mas nós tava falando aqui que o que tu explicou em 10, 15 minutos agora foi o que a gente viu num semestre, só que de maneira embolada. Organização de computadores? Exatamente. Exatamente. Mas basicamente essa parte de conceitos básicos é a organização de computadores, né, gente? Por isso que eu digo para vocês, nunca subestimem uma disciplina do tipo, mas da onde que eu vou precisar disso? Não, gente. Às vezes tem certos conteúdos que
podem parecer abstratos demais no início, mas eles acabam fazendo sentido no decorrer do tempo. Por exemplo, sistemas digitais 1, o quanto que a gente não utiliza no decorrer do curso? Mas é que era a psicologia Sistemas invertida. digitais é bem importante. Era a psicologia invertida, nós queríamos aprender e não conseguia. É tryhard isso aí. Tá. Tudo tryhard. Beleza, então de conceitos básicos eu vou fechar essa parte. Ele é a primeira unidade do nosso conteúdo, tá? É mais uma introdução. E vamos ao que importa. Microcontrolador, gente, eu sempre tento fazer ele o mais prático possível, tá? Então, quem fez microcontroladores 1 comigo, Tiva, sabe que toda aula vocês tinham que programar alguma coisa, tá? Porque geralmente nos cursos da área de eletrônica, o pessoal ficava muito na parte da teoria do microcontrolador e lá no final faz uma prática. Eu acho que não tem que ser assim. Eu acho que microcontrolador tu tem que iniciar na prática e depois tu vai entendendo como ele funciona. A gente já chegou num nível de abstração, pessoal, em que é possível fazer isso. E quando você começa a ver a coisa funcionando para depois você entender, a motivação é maior, ao meu ver. Por exemplo, Arduino é uma plataforma limitada, é um processador, um microcontrolador de 8 bits. O que quer dizer de 8 bits? Os registradores dele e o próprio processador conseguem processar apenas 8 bits por vez. Hoje em dia nós temos processadores de 64 bits. Então dá para se ver o quanto que o processador utilizado no Arduino, que é o Atmega 328, ele está, entre aspas, defasado. Mas ao mesmo tempo que ele está defasado, ele é uma tecnologia robusta, é uma tecnologia que já foi provada e reprovada e mostrou que funciona. Porque, olha, é difícil tu queimar um Arduino. É difícil. Mulher, tu tem que ter muita disposição para conseguir queimar um, tá? Mas não duvido da capacidade do pessoal na prática, ok? Então, como ele é essa tecnologia aprovada, como ele é essa tecnologia já bem posicionada, dá para se fazer muita coisa com ele com uma certa segurança. Há muitas aplicações, gente, que você consegue fazer com os recursos mínimos dele. A RAM que vocês têm... Esses dias eu e meus irmãos, a gente deu do Dia das Mães para ela o celular Redmi Note 9. Ele tem 4 GB de RAM. O microcontrolador que vocês vão trabalhar tem 2 kilobytes, se eu não me engano, de RAM. O espaço de armazenamento dele é 32 kilobytes para o programa. Parece mínimo, pouco, parece que tu não vai conseguir fazer nada, mas não, gente, vocês conseguem fazer muita coisa. Eu vou mostrar para vocês alguns dos projetos que eu pesquisei e que eu achei interessante para vocês verem. Tá? Todos eles são do tipo do it yourself, ou seja, faça você mesmo. Vamos começar pelo mais simplesinho aqui, ó. Deixa eu compartilhar a guia. O que esse cara fez aqui? Ele tem uma lixeira e ele fez uma lixeira esperta. Como é que ele fez essa lixeira esperta? Ele pegou um servomotor para fazer o acionamento dessa lixeira. Aqui ele mostra como é que ele fez o recorte dela e tudo mais. Mas ele pegou um servozinho bem simples e um sensor ultrassônico, que vem, inclusive, nesses kits do Arduino. Para quem não sabe o que é um sensor ultrassônico, gente, é esse carinha aqui, ó. Deixa eu só voltar aqui no vídeo. Tá todo mundo vendo o vídeo, né? Sim. Sim, sim. Esse sensor ultrassônico aqui, gente, não é nada demais, tá? Um lado desse olhinho emite uma onda ultrassônica e o outro lado recebe essa onda. O que isso faz? Ele consegue perceber a distância que está o objeto dele. Tá? É isso. Daí ele pegou uma plaquinha do Arduino Uno, essa plaquinha ali que o Kevin falou que está R$20 na Wish, conectou ali, vai fazer a programação dele. Essa é uma coisa legal, tá, da comunidade Arduino, gente. O pessoal disponibiliza os códigos. Tá?
Então, vocês também vão conseguir aprender linguagem de programação olhando o código das outras pessoas e olhando o que esse código faz. Tá? Seguindo. Pior que hoje em dia nem tem tudo tem código, né? Pronto já. Tudo tem código pronto, gente. Isso é verdade. É. Então vou conseguir colar na prova do professor. Não vai não. O professor vai pedir um código bem originalzinho, tá? Mas vocês vão conseguir se basear na experiência de outros usuários, tá? E eu acho isso bastante importante, gente. Tá, aqui ele está mostrando como é que ele fez o kitzinho e o servo que ele utilizou. Servo motor, gente, para quem não sabe, é um motor CC, mas que você consegue controlar o ângulo que ele opera. Ao invés de ser um motor que simplesmente vai ficar rodando, o servo, tu diz para onde que você quer que ele rode. Tá? E o legal de um microcontrolador como o Arduino é que ele possui uma biblioteca em que vai facilitar para você o uso do servo. E provavelmente você vai ter que utilizar só uma ou duas instruções para acionar ele da forma que você quiser. Tá? Então ele mostra aqui agora como é que ele faz todo esse processo de colagem aqui, pipipi, popopó, tá? E ele também mostra o diagrama elétrico junto com o Arduino. Vai ligar uma bateria de 9 volts, vai ligar esse servomotor aqui e vai ligar o sensor ultrassônico. Ele mostra os pinos que ele liga e depois ele mostra também o código que ele fez. Okay? E pronto, ele põe para funcionar. Qual que é a ideia? Se não tem ninguém próximo, fecha a tampa. Se tem alguém próximo, abre a tampa. Facilmente dá para ver que o programa que ele está utilizando ali, provavelmente é um programa com uma condição do tipo C. If sensor ultrassônico estiver perto, abra, ou seja, acione o motor. Se não, feche. Claro, eu estou simplificando o código do cara. Pode ser que tenha mais alguma coisa ali, né? Mas provavelmente a princípio não vai é bem simples. Provavelmente não vai ser um código muito complexo isso que ele tá implementando. Vou até disponibilizar aqui esse vídeo aqui no chat, tá? Deixa eu só colocar aqui. Não precisa de esforço para abrir a lixeira. Não precisa. Na verdade, eu acho isso bem interessante. Às vezes, por exemplo, lixo de cozinha. Tá ali com a tua mão toda molhada ali, tu não quer meter a mão no lixo. Só aproxima, pá, joga. É útil. Tem uma lixeira. Sim. Tem uma lixeirinha da Xiaomi que faz isso, inclusive, só que eles cobram uns 200, 300 quilos. Deve ser bem baratinho. Não deve ser caro fazer isso. Se alguém souber quantos rupees 637, fico agradecido. Esse é um deles. Esse aqui é um vídeo de como fazer uma abertura de porta com leitor de sensor de impressão digital com Arduino. Olha que legal. Tem esse aqui. Da tua tela. É verdade. Perdão. Vamos fazer o seguinte. Compartilhar. Eu vou apresentar a janela que aí não cai mais. Dá em torno de R$40. R$40? Quanto que é o da Xiaomi mesmo? Da Xiaomi é uns 200 e pouco a lixeira. Tá, mas tudo bem, é uma lixeira já mais... tem umas coisinhas em alumínio ao redor, tem todo uma... Tem Wi-Fi. Tem Wi-Fi. Ela avisa pelo celular quando o lixo tá cheio. Baixa, tem Spotify. Tá louco. Deixa eu tirar o som aqui. Gente, ele pega essa fechadura de porta simples, né? Que tu consegue implementar ali um sistema mecânico. E aí ele mostra como ele vai implementar esse sistema mecânico nessa fechadura. Tá? Enfim, vai. É uma gambiarra bonita, né? Não é uma gambiarra, mas é uma gambiarra bonita.
Nas Tarsis, com o tempo, depois de fazer esses projetos do it yourself, tu começa a ver cada coisa que tu vê assim, ah, não, mas com isso eu consigo fazer isso, consigo fazer aquele outro, e pipipi, popopó, e aí tu começa a fazer as coisas e até fica legal, cara. Fica bonito. Nesse caso, ele tá pegando um motorzinho CC Sim. mesmo para fazer o acionamento ali. Pegou um leitor de impressão digital genérico, eu creio, e provavelmente ele vai baixar, ele vai usar no Arduino dele uma biblioteca que sabe como trabalhar com esse sensor de impressão digital. Veja, vocês não têm que criar o código no Dada. Provavelmente já existe uma biblioteca que consiga trabalhar com o esquema de leitura de impressão digital. Não Sim, vão não vai precisar precisar desenvolver. de esforço algum para programar esse sensor, né? Só Claro, programa. exato. Não gostei, tá muito organizado os fios. Tem que estar tudo Ah, é embolado. verdade. Não, esse Senão fica. Tem que Não, mas cagar. começou ali a gambiarra, ó. Começou ali a gambiarra. Ah, a graça é tu Agora olhar no agora meio. tá parecido com o que eu faço. Aí tu começa a seguir o fiozinho assim, ah, esse aqui, ó. Aí tu solta mais uns 3 no caminho. É essa a esse graça. projeto é mais interessante que a lixeira. Ó, aí ele abre o Arduino, vai ali, escolhe a placa dele, que é a placa Arduino Uno, isso está ali no material de vocês, pega o código, compila, grava no Arduino ali. Ah, isso é uma coisa legal, ó, gente. Isso aí é uma coisa legal. Eu não sei se vocês já ouviram falar de monitor serial no Windows. Já? Já? Quem não ouviu falar, eu explico, gente. Geralmente, num código de microcontrolador, não é tão fácil, não é tão direto tu verificar o que está dentro da variável. O Arduino ele não tem um debug, a gente chama isso de sistema de debug, tá? Para a gente verificar tudo que está na memória dele. Ele não tem um debug específico, mas ele tem uma comunicação serial com vocês. Ele tem o que a gente chama de monitor serial. Então, a gente pode pedir, através de código do Arduino, ó, fica me enviando o valor de tal variável. Fica me enviando o valor de tal variável. E pede para ele fazer isso o tempo todo. Tá? Daí, no próprio programa do Arduino, tem uma parte ali chamada Serial Monitor. Ou monitor serial ali, se vocês tiverem em português. Vamos ver se ele vai mostrar. Ah, ele não mostrou, ali estava a janela em cima. E aí, nesse monitor serial, ele vai mostrar o que está acontecendo conforme o que tu pediu. Ó. Imagem foi, aqui no caso, ó, eu apontando com o dedo aqui, muito bom. Imagem obtida, imagem convertida, removo o dedo. Aí ele colocou que ele conseguiu registrar essa impressão digital. Agora ele pede para colocar o mesmo dedo. Tudo isso o programa enviou através da serial e vocês conseguem receber isso porque vocês têm essa janelinha que fica monitorando a serial do computador. Ah, professor, eu não entendi direito o que é serial. Não tem problema, gente. Não vou explicar muito mais aqui que a gente também não tem tanto tempo, já é 11h30, mas tem muito vídeo da Arduino explicando como é que funciona esse monitor serial. Em Douglas, uma vez eu utilizei isso daí num projeto que eu tinha feito, que ele era 2 módulos wireless, sabe? O monitor serial? Tipo, eu tinha 2 Arduino e os 2 módulos. Aí, num deles, eu tinha um sensor DHT, que eu queria medir a temperatura ali, e no outro eu tinha um displayzinho, aqueles bem simplesinho. Sim. Aí eu enviava a temperatura daquele Arduino para o outro pelos módulos, né? Aí tava dando errado o tempo inteiro. Só que eu não sabia se era parte do sensor ou se era parte dos módulos que estava dando errado. Aí o que eu fiz? Eu coloquei para exibir informação plotada do sensor ali diretamente para ver se ele estava dando erro naquela parte da programação. Aí como eu vi que ele estava medindo certinho, então depois eu sabia que era a partir dali que estava dando problema. Então foi uma parte de debug que eu consegui fazer com o monitor serial. Ah, outra coisa, gente. Para quem não sabe, debug, o processo de debugar, é o processo de encontrar erros no teu código. Debug. Bug é um erro do código, é um problema que o código tem. Debug é o processo de você encontrar esses erros e de você eliminar eles.
Tá? Então, quando a gente diz, eu estou debugando o código, eu estou encontrando erros no código, eu estou vendo se o meu código está correto. Tá? Prosseguindo, então, aqui. Ó. Tá, daí ele mostra aqui como é que foi todo o código dele, e agora ele vai mostrar a operação. Como é que ele vai fazer isso, implementar na prática. Virei todo aqui. Aquele jack dele ali podia ser mais bonitinho, né? Podia. Capaz que não ia dar ar da graça, né? O pessoal que tem entendeu, toque gente? já fica mal. O pessoal já fica olhando meio assim. Eu também sou bem caprichoso com as minhas montagens, porque se tem uma coisa que eu aprendi com a prática, é que se tu não faz organizado e dá algum problema, e vocês podem ter certeza que vai dar problema, não acho que vocês vão montar as coisas e vai sair funcionar, tu consegue identificar de uma forma mais simples o que está acontecendo. Eu vou mostrar esse outro projeto aqui para vocês. Vou colar o link deles aqui também no chat. Dá para ir. Pronto. Isso aí, gente, é uma barra de LED, tá? Que tá acoplada a um eixo giratório, certo? Qual que é a ideia disso? É tu conseguir formar imagens com esses LEDs através de rotação. Eu sempre tentei fazer um projeto assim, mas eu nunca sabia como ele funcionaria. No primeiro ano que eu entrei na faculdade lá, que a gente foi ver o pessoal da nossa turma apresentando no Descubra, tinha um projetinho desses que eu vi que eles fizeram. Só que eu nunca entendi como é que faz um desses. Então é uma barra de LED. Como é que era o nome do projeto mesmo? Não era o Propler Clock? Acho que era. Qual era o nome, Eduardo? Acho que era Propler Clock, uma coisa assim. Deixa eu ver aqui. Eu acho que era outro nome. Era tipo O que acontece, Guilherme? Imagina que tu tem um LED e ele tá parado. Deixa eu ir aqui na câmera. Deixa eu pesquisar aqui. Tu vai enxergar esse ponto do LED. Agora tu moveu para cá. Tu vai enxergar aqui. Se tu mover muito rápido isso, o teu olho vai criar uma imagem única. O teu olho ele não consegue acompanhar quando a frequência de mudança for muito rápida. Entendi. É a mesma coisa quando um carro está passando na rua e tu vê um rastro da luz dele. Sim. Esse é o mesmo caso. Só que aí, como o LED ele liga e desliga muito rápido, muito rápido mesmo, eu consigo fazer o seguinte, ele está passando por aqui, chegou nesse ponto, desliga. Liga de novo. Desliga, liga de novo. E assim eu consigo montar uma imagem. Entendi. Mas no Arduino em si, ele consegue fazer esse liga e desliga rapidamente, assim? Consegue. Aí é que tá. A gente pensa, nossa, o Arduino é muito lento. Nossa, o Arduino ele não consegue fazer coisas muito rápidas. Só que, por mais rápido que pareça essa fita de LED girando assim, para o Arduino isso é lento. Então, muitas aplicações que para nós parecem ser rápidas, para o Arduino acontece assim. Então seria só comprar então uma fita de LED, acrescentar um motor CC ali e daria para fazer um projetinho básico para iniciar. Sim. Não é só, vai ver que vai ter muito problema prático. Sim, né? Claro que sim, né? Mas professor, nesse caso, como que ele faz para saber que deu uma volta? Ele usa um sensor para ver Pois é. Olha, uma maneira de tu fazer isso é tu usar um motor que tu conheça a velocidade dele. Então, por exemplo, tu vai ali, liga o motor, tá? E aí tu sabe que ele está rodando, sei lá, 1000 rotações por minuto. Tem certeza disso. E aí tu faz o teu cálculo da tua base de tempo para fazer a tua imagem com base nisso. Uma outra forma é tu utilizar alguma espécie de contato
ou de sensor, seja infravermelho, seja lá o que for, que toda vez que ele completa uma volta, ele fecha o circuito. Esse controle Entendeu? dá pra fazer pela saída do PWM Sim, também, né? entendi. Dá para fazer pela saída do PWM também. Para o pessoal que é muito novo ainda nessa parte de implementações práticas, pessoal, o microcontrolador nada mais é um sistema com microcontroladores, nada mais é baseado do que o microcontrolador, que é que vai realizar as tarefas, e os seus sensores e atuadores. O sensor é todo tipo de instrumento que vai mandar um sinal para o Arduino, seja de temperatura, seja de posição, e os atuadores vão ser LEDs, em que tu vai mandar um sinal luminoso, um buzzer, que tu vai mandar um sinal de som, um motor, que tu vai movimentar alguma coisa. Então é liga e desliga desses atuadores e liga e desliga dos sensores. No caso, no projeto que tu mandou ali no vídeo, ele tem um sensor de rotação, né? Deixa eu ver. Eu não cheguei a estudar esse projeto a fundo. Ali na parte inicial, ali nos 30 segundos, ele já foca na haste que segura o globo. Tem um sensorzinho ali, eu acho. Vamos ver. Pode ser que sim. Pode ser. Esse LED que ele está usando, para quem não conhece, é o LED 2812, se eu não me engano. Esses é o que a gente chama de LED endereçável. Tá? Eles recebem um sinal de dados que tu diz para ele qual a cor que tu quer que ligue, o brilho que tu quer. É basicamente isso. Ele tem um CI dentro dele, né? Ele tem um CI dentro dele, é um LED muito completo. Tá vendo ali, Douglas? Na hastezinha, tem uma bolinha ali. Tô vendo. Sim. Deve ser um... Ai, como é que se chama isso, meu Deus? Não é dinamômetro. Ai, esqueci agora. Esqueci completamente. Esse site aqui, Great Scott, ele tem uns projetos muito legais de serem feitos. Muito bacana. Não sei se ele tem legenda em português, mas às vezes dá para entender só pelo visual, assim. Mandei um link ali do próprio site do Arduino, Douglas, com o projeto. Show Que de era bola. mais ou menos essa questão aí. Eu vou dar uma olhadinha ali. Tá. Por fim, último projetinho com o Arduino que eu queria mostrar para vocês. Esse aqui, gente, é uma máquina de fazer drinks. Tá? Qualquer tipo de drink, viu? Deixa eu tirar o... Ele fala aqui, por exemplo, digamos que tu queira fazer um coquetel e tu sabe que vai tanto de rum, tanto de suco de laranja, tanto de suco de cranberry, tá? Digamos que esse seja um processo automatizado. Tu tem como fazer uma máquina que consiga lançar esses líquidos de uma forma automatizada, tá? Daí, o que nós temos aqui, ó? Vou exemplificar para vocês. Vai. Aqui. Nós temos um displayzinho LCD, que é muito barato, que é uma interface em que o Arduino vai enviar informações. Nós temos esses motorzinhos aqui, que são os dosadores, e nós temos esse potenciômetro aqui, que ele vai definir quanto de cada um desses ingredientes tu vai colocar. Tá? Então, deixa eu mostrar aqui o funcionamento da máquina. Deixa eu ver se ele vai mostrar aqui. Aí, ó. Ele diz, tu especifica quanto que cada um desses ingredientes vai, e esses motorzinhos vão colocando conforme a programação. Claro, tu pode alterar depois também o tipo de suco que tu vai utilizar, e depois tu só altera a programação do Arduino. Alterar as variáveis, né? O suco, no caso, Exato. a bebida. Exato. É muito legalzinho esse projeto, eu gostei. Deixa eu ver aqui se ele fala mais alguma coisa. Se ele vai mostrar mais alguma coisa. Eu acho que aqui agora ele só vai mostrar o funcionamento da máquina. E é isso, gente.
para quem tem curiosidade na área de eletrônica, trabalhar com microcontroladores é um prato cheio. Eu pessoalmente, eu gosto muito de fazer projetos, principalmente esses projetos do tipo do it yourself. Tá? Eu acho que eles motivam. Cachaceiro. O coffee break já vem pronto, né? Eu acho que eles motivam muito. Gente, os caras quebraram os 4 sensores magnéticos na montagem, ficou tudo tosco, socorro. Tava lendo o recado do Leandro. Eu acho que eles motivam, gente, muito vocês a querer entender como funciona, a querer programar e a querer explorar um pouco mais da eletrônica. Tá? E esse é o meu objetivo com essa nova abordagem Micro 1. Tá? É tornar uma disciplina mais prática, mais didática e mais motivadora do que foi até hoje. Okay? Tu pode pegar um exemplinho desses que o Douglas fez e montar um TCC, né? Porque o meu TCC já tá pronto. Pode, gente. Pode. Vocês podem basear o trabalho de conclusão de curso de vocês nisso. Claro que... Um cubo de LED. Exatamente. Um cubo de LED. Claro que vocês vão ter que fazer todo um documento muito bem formatado, muito bem explicado, com referências biográficas. Enfim, no decorrer do curso vocês vão aprendendo a fazer isso. Tá? Mas sim, esse é o tipo de trabalho que vocês conseguem depois unir tudo que vocês aprenderam no decorrer do curso de eletrônica industrial. Tá? Porque os nossos projetos com microcontroladores, querendo ou não, eles vão envolver algoritmos de programação, vão envolver um pouco de sistemas digitais, vão envolver um pouco de circuitos elétricos, muito de circuitos elétricos. Tá? Não que vocês tenham que saber os detalhes, as minúcias, mas vocês vão ver um resistor ali que vai limitar uma corrente, vocês vão ver uma porta lógica do tipo AND ali que vai fazer uma comparação, e assim por diante. Tá? Nessa segunda parte, pessoal, do roteiro de estudos, programando ali com microcontroladora, programação de um microcontrolador, vocês gostariam que eu mostrasse para vocês o Tinkercad, que eu mostrasse um código de exemplo, ou tá ok? O Tinkercad seria legal. Tá. Vamos aqui, ó. Vou apresentar aqui minha janela de novo. Vamos lá ver Tinkercad, então. Uma janela aqui. Para quem não sabe, o Adrian, ele faz parte de um projeto de extensão que a gente tem, que é a gente ensina robótica nas escolas. É um projeto que a gente está expandindo. Claro, a gente não está indo nas escolas agora, né, em virtude da pandemia, mas a ideia é ensinar para professores e alunos como trabalhar com kits de robótica, e esses kits usam o Arduino. É bem bacana o projeto. E aí ele está tendo que trabalhar com o Tinkercad o tempo todo, não aguenta mais ver. Até então a gente tá pensando em substituir o Douglas para o Adrian dar as aulas pra gente, né? Tá, né? Até os caras aí que são youtubers já, ninguém falou nada. Então tudo bem. O youtuber fica ali, né? Vamos ver aqui. O Tinkercad é só para Arduino? Não. O Tinkercad, gente, ele começou como sendo um programa de modelagem 3D. Após isso, ele foi comprado pela Autodesk, que uniu um outro programa que ele tinha de simulação de circuitos e colocou tudo dentro do Tinkercad junto com o código. Então, ficou essa teteia aqui. Tá? Eu vou mostrar aqui para vocês o exercício que vocês tinham que fazer ali da lista, que é um dos exercícios que era o desenvolva um Arduino para programar e acender o LED ao pressionar de um botão. Tá? Vou esperar ele carregar aqui e aí eu mostro para vocês. Tá, eu não sei por que ele fez isso ali, mas tudo bem. Vamos começar aqui do começo. Eu vou deletar tudo isso aqui. Vou começar do zero. Tá, esse aqui é o nosso Arduino. Okay? Ele é uma réplica muito semelhante à placa original. Na verdade, é bem parecidinho mesmo.
Aqui ficam os componentes que vocês vão trabalhar no Tinkercad. Tá? Vejam, ele tem uma guia aqui chamada componentes básicos, mas vocês podem alterar para todos, e eu recomendo que vocês façam isso, tá? Que aí vocês conseguem pesquisar o componente que vocês querem. Por exemplo, eu quero o Arduino. Ali. Eu quero um botão. Não está. Ou não carregou. Sei lá, resistor. Vamos ver se ele vai carregar. Carregou. Quero um botão. Tá ali o botão. E assim por diante, tá, gente? Vocês procuram os componentes que vocês quiserem. E geralmente a maioria deles está por aí. Tá? Clicando aqui em código. Adivinha o que vai cair? Vai cair o código de vocês. Ai, meu Deus, que coisinha colorida é essa? Essa coisinha colorida, gente, é um diagrama de blocos. Uma maneira de vocês programarem é vocês fazendo isso através do diagrama de blocos. Claro, no momento que vocês ficam mais íntimos com o código em C, é muito mais fácil vocês digitarem do que ficar puxando bloquinho. Mas, neste início, é interessante a gente começar a trabalhar com diagrama de blocos, principalmente para quem tem dificuldade na semântica do C, e depois aqui do lado aparece o código em C. Se vocês quiserem, vocês simplesmente copiam esse código, dão um Ctrl+C, vão lá na janelinha do Arduino e dão um Ctrl+V, e aí vocês têm o código para programar o Arduino de vocês. Tá? Vamos fazer um exemplo simples aqui. Acho Vou que deletar isso. nem precisa copiar, na verdade. Pode exportar direto já. Pode exportar direto? Tem aqui. Realmente. Vamos pegar aqui, gente. Tirar aqui do código. Vamos pegar, fazer um pisca-LED bem simplesinho. Tá? O nosso Oi Mundo do mundo dos microcontroladores é o pisca-LED. Vou botar um resistor. Tá? O zoom aqui, gente, é só na rolagem aqui, tá? Vamos ver catodo, anodo. Para quem não sabe, o catodo é como se fosse o negativo do LED. Então, a gente liga no GND. E o anodo é como se fosse o positivo. Tá? O botão R rotaciona os componentes. E as ligações elas são feitas simplesmente clicando aqui. O legal é que ele tem esse sistema de alinhamento aqui, ó. Tu consegue ver quando fica reto. Então, o pessoal que tem toque não sofre. Olha que legal. Fechamos. Vou começar o meu código. Tá? Bom, o que a gente quer fazer? Eu quero que esse LED acenda. O LED está conectado aqui no meu pino 7. Tá? Então, eu vou utilizar aqui um comando da parte de saída, porque o que o meu LED é? O meu LED é meu agente externo, o meu LED é a minha saída. Então, eu vou comandar essa saída. Primeiro, eu vou tentar rodar alguma coisa aqui, tá? Vou iniciar a simulação. Não aconteceu nada, meu LED está apagado. Agora eu vou colocar definir pino papapá. O pino que está ligado ao meu LED é o 7. E eu vou colocar ele em definir como alto. E vou iniciar a simulação. O LED acendeu. O programa vai fazer mais alguma coisa? Não. O programa só vai acender o LED. Tá. Quem sabe não, a estrutura, pessoal, do programa em C de qualquer microcontrolador é essa. Tá? Como é que ela funciona? Tu tem aqui uma parte chamada void setup e uma parte chamada void loop. Isso está no material que eu enviei para você. Tá? Nessa parte void setup, o que ele faz com esse comando pinMode? Ele apenas está informando que o pino 7 é uma saída. Tá? Por quê? Porque o pino 7 é o pino que a gente costuma chamar de pino de I/O, ou pino de entrada e saída. Ele pode ser tanto entrada como saída. Então eu estou avisando o Arduino, o pino 7 é pino saída.
e ele vai arrumar a configuração do microcontrolador para trabalhar com esse pino como saída. Void loop, gente, é um comando, uma parte do código que vai ficar se repetindo eternamente. Essa parte void setup vai ser realizada só uma vez. A parte void loop não, vai ser realizada infinitamente. Então, toda vez que ele cai aqui, ele vai entrar, ligar o LED, pá, ligar o LED, pá. Esse delayzinho aqui é uma coisa que o software do Tinkercad adiciona para o simulador não ficar tão pesado. Ele não tem significância de código nenhuma. Agora eu quero fazer um pisca LED. Vou botar aqui, definir pino 7 como alto, definir pino 7 como baixo. Vamos ver se vai funcionar. Ué? Não está piscando. Tem que ter um delay. Como assim, Kevin, um delay? Por que precisa disso? Para ter uma variável de controle entre eles, para não haver erros. Porque senão o LED vai ficar ligado uma vez e não vai desligar de novo. Tem que ter uma variável de controle. Mais ou menos, mais ou menos. Gente, assim, ó, é que nem eu falei para vocês. O código que é executado no Arduino, aos nossos olhos, é muito rápido. Tá? Então, ele vai executar o código dessa forma. Chega aqui no loop, ele vai ligar e depois ele vai desligar. Mas não vai ser assim que eu estou dizendo para vocês. Ele vai ligar, desligar, ligar, desligar, ligar, desligar, ligar, desligar, ligar, desligar. Vocês não vão ver isso acontecer. Ele vai ligar e desligar o LED tão rápido que para vocês vai parecer que ele está meio ligadinho. Então, o que a gente costuma fazer nesse caso? A gente costuma adicionar um aguardar entre cada uma dessas funções. Após eu ligar o LED, eu vou aguardar um segundo. Após eu desligar o LED, eu vou aguardar um segundo. Ele vai voltar aqui para cima, vai ligar. Vou aguardar um segundo, vai desligar. Vou aguardar um segundo e vai ligar. Entenderam como funciona a lógica de programação de um micro? Eu vou botar ele simular agora. Pronto. Fizemos o nosso pisca LED. Dá para implementar isso na prática desse jeito, professor? Dá. Se vocês pegarem o LED que vai vir no kit de vocês, ligarem a perninha mais comprida no GND, ligarem um resistor com o LED ali no pino 7 e botarem este código que nós acabamos de colocar, vocês vão ter esse comportamento. Olha aqui o que acontece. Ó. Pino 7 definido como saída, está no void setup, vai ser executado apenas uma vez. Tudo que está aqui dentro vai ser executado de forma infinita. Vocês podem ver que ele não parou de piscar até agora. Digital write set high quer dizer o quê? Escreva no pino 7 o valor alto. Delay 1000. Espere 1000 milissegundos, ou seja, 1 segundo. Digital write, pino 7 low, ou seja, escreva no pino 7 o valor baixo. O que é valor baixo? 0 de tensão. Aguarde um segundo. Volta aqui para cima. Escreva no pino 7 o valor alto. Aguarde um segundo. Escreva no pino 7 o valor baixo. Aguarde um segundo. Pronto. Esse é um programa. Escrito em linguagem C. O que acharam, gente? Que demais. Já dá pra fazer o TCC, já. Já dá para fazer o TCC. Mas que alegria, hein? É simples, gente. É prático de vocês trabalharem com essa diagramação de blocos. Tá? Eu vou desafiar vocês, eu vou pedir para vocês para que tentem fazer o exercício ali que eu postei no material de vocês. Tá? Tem ali no vídeo, explicando sobre o Arduino, ali do guia do... como é que é o nome mesmo do canal? Agora eu esqueci. Deixa eu até olhar aqui no material. Ah, esqueci o nome do canal. Deixa eu clicar aqui.
Hoje a internet está me trollando. Manual do Mundo. Nesse canal aqui. Ele explica muito bem cada uma dessas etapas que eu mostrei aqui para vocês do Tinkercad. Ele explica também como é que vocês podem fazer o exemplo do botão. E aí o outro exercício do botão fica a critério de vocês, como é que vocês vão implementar essa lógica. Mas a parte do hardware, a parte física, ele explica bem ali como fazer. Tá? Mais alguma questão, gente? Mais alguma dúvida que vocês queiram tratar hoje? Pra mim, tá tranquilo. Pra mim, tudo certo. Olha, Luana. Pior que ele só tem o Arduino. E ele só tem o Arduino Uno. Não tem nem o Arduino Leonardo. Tem o ATtiny e o Microbit também. Tem o Microbit. Tem o Microbit. Diferentes. É verdade, tem o Microbit. Deixa eu parar aqui a simulação, sair do código. Aqui embaixo. Esqueci. Eu vou botar aqui na parte. Deixa eu tirar isso aqui e vou botar na parte de programadores aqui. Não tá. E não dá para baixar outro? Não, ele não. Ele é bem limitado nesse sentido. Inclusive, a gente está querendo colocar uma nova placa nele. Queria botar qual microcontrolador? O ESP32. Eu acho que eu não sei se ele tem ESP32. Dá pra te procurar na galeria do Tinkercad. Vamos Deixa ver, eu dar uma olhadinha aqui. ESP32 é um bem comumzinho. Pode ser que ele tenha. Mas até onde eu sei é que ele tem esse da Microbit, tem esse ATtiny e o Arduino Uno R3. Esse ATtiny aí é o mesmo do Arduino, né? Eu não sei. Com a T-Mega. Deixa eu ver. Eu não sei qual microcontrolador é esse. Não sei mesmo qual modelo que ele é. Eles estão implementando cada vez mais funções no Tinkercad, cada vez mais microcontroladores, que está fazendo bastante sucesso. Mas eu já digo assim para vocês, tu criar uma ferramenta para emular o microcontrolador é bem caro. Por isso que vocês não vão ver microcontroladores mais potentes com ferramentas de simulação. Tá? Geralmente são esses microcontroladores mais simples mesmo. Mais alguma questão, pessoal? Por mim tá tranquilo. Pra mim também. Certo. Bora criar o Galo Robô agora. O Galo Robô. Agora você dá pra fazer o TCC. Fechou então, pessoal. Obrigado pela presença, pela participação de vocês, tá? Estudem, brinquem ali no Tinkercad. Ele também avisa para vocês quando o LED explodir, ou quando vocês explodirem o circuito integrado, ele avisa. Bem legal isso. Testem. Tá? E aí eu vejo vocês na próxima quinta-feira. Qualquer dúvida, qualquer questão, tô no WhatsApp ali, tá, gente? Obrigado pela atenção, Douglas. Feito, tudo certo. Valeu, gente. Feito, obrigado. Então tá, feito, gente. Falou. Tchau. Ih, nunca saíram tão rápido na reunião. Hã? É muita vontade de sair, né? Saíram voando agora. Começou 15, 14, 13, 12.